lembrando aí que todos deverão mandar mensagem no chat, para a gente poder registrar aí a presença de vocês, tá? Então, pessoal, vamos dar início aqui, espero que estejam todos bem, né, que estejam tendo aí um bom dia, um bom final de semana, certo? Para a gente poder aqui direcionar a nossa aula. Bom, então, pessoal, a gente vai, já falamos um pouco aqui também, deixa eu só pegar aqui o slide da última aula para a gente fazer a nossa revisão, para a gente contextualizar também a aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Quer dizer, na verdade, na última aula nós não tivemos slide, né? Nós fomos um artigo, na verdade foi um artigo, tem razão. Então, vamos lá. Mas só para a gente contextualizar. Desde o início da disciplina, nós viemos fazendo um processo de afunilamento no conteúdo, certo? Até chegar, digamos assim, numa parte mais específica da parte da psicopedagogia, que é que nós vamos falar hoje, que nós vamos trabalhar para essa finalização da disciplina, falar um pouco de avaliação e intervenção. É um conteúdo bem denso, né? A parte de psicopedagogia aplicada à alfabetização é um conteúdo amplo, extenso, vez ou outra um pouco incompreensível, né? Como vocês já trouxeram em alguns momentos, né? Mas a gente vai somando aqui e deixo para vocês que esse conteúdo não se encerra na nossa disciplina, né? Então, aqueles que se interessam pela alfabetização, vocês que estão agora tendo essa formação em psicopedagogia, a aplicabilidade prática da psicopedagogia, ela é muito vasta, muito extensa, é inclusive uma área, assim, de uma riqueza incrível, né? Porque você tem a interface da psicologia com a pedagogia, trabalhando para o sucesso da educação, trabalhando aí com coisas bem específicas da educação, né? Não somente numa prática numa prática clínica, numa prática interventiva, mas também numa prática de prevenção. E esse curso que vocês estão fazendo, pessoal, psicopedagogia clínica institucional, ao final da formação de vocês vão sair com uma bagagem, um conteúdo para atuar tanto com essa parte interventiva, com a parte preventiva também, né, e também fazendo um trabalho muito específico dentro da educação, que é o que vocês já trabalham atualmente, imagino que seja que a maioria faz isso, né? Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho dessa parte de intervenção, de avaliação, certo? Só lembrando aos demais que estão entrando, vão mandando mensagem no chat para a gente registrar a presença de vocês, tá? E nós vamos direcionando aqui. Então, desde o início da nossa disciplina, nós fomos vendo um afunilamento, nós inicialmente vimos o histórico da alfabetização, os tipos de alfabetização que já existiram na história, entendemos um pouco da psicogênese da linguagem escrita, né, que é um dos meios de estudo, de pesquisa propriamente dita sobre como nós aprendemos a ler, a escrever. Na semana passada, nós tivemos um artigo que teve uma parte introdutória sobre a parte de intervenção, de avaliação. Inclusive, no artigo tem algumas informações a respeito, por exemplo, de alguns transtornos advindos do processo de aprendizagem de leitura e escrita, né? E, consequentemente, eu acredito que ao longo do curso vocês vão ter disciplinas onde vocês vão afunilar esse conteúdo de forma mais específica, sobre como fazer a intervenção, quais são os procedimentos, como fazer a avaliação também, certamente lá no final da disciplina, né, quando vocês forem verificar a parte da finalização do curso, né, da pós-graduação, com certeza vocês vão ter alguma parte voltada para isso. Hoje a gente vai dar uma breve introdução, falar um pouco da parte de avaliação e de intervenção, no sentido de finalizarmos esse conteúdo, tá? Então, aqui inicialmente, nós vamos retomar aqui só alguns pequenos conceitos, porque assim,
Como é que funciona essa parte da avaliação e da intervenção psicopedagógica na alfabetização? Ainda hoje, como nós já vimos também em outros momentos da disciplina, discute-se muito essa questão da origem das dificuldades de aprendizagem, né? E, como nós já vimos, vocês que trabalham também com essa área, certamente já perceberam na prática, no dia a dia, que a dificuldade de aprendizagem não se pode atribuir uma única causa que desencadeia essa dificuldade, né? E durante muito tempo também houve, de certa forma, um certo preconceito com os alunos. Perdão, pessoal, semana inteira falando, dando aula, fazendo entrevista, chega no sábado a voz, atendendo também, a voz dá uma travada. Então, assim, durante um bom tempo houve assim, um rótulo, né, como se esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem eram rotulados como ou como preguiçosos, né, ou alunos aí que não aprendem porque não querem. Não sei se vocês já chegaram a ouvir isso na prática de vocês, mas durante muito tempo isso foi difundido, né? Porém, é o seguinte, surge uma maneira de investigar o funcionamento do indivíduo em todos os seus aspectos pedagógicos, né? Também como foi estabelecido o vínculo desse indivíduo, por exemplo, daquela criança com o seu processo de aprendizagem, que é justamente a avaliação psicopedagógica. E essa avaliação, ela leva em consideração 3 aspectos principais. Esses aspectos são os aspectos emocionais, os sociais e cognitivos. Ou seja, não se olha mais, não observa-se mais esse aluno como um aluno que tem preguiça de aprender, ou um aluno que não aprende porque não quer, mas que ele tem uma dificuldade de aprendizagem porque estão envolvidos aí alguns aspectos que devem ser levados em consideração para entender os porquês, né, para entender o que desencadeia a dificuldade de aprendizagem desse aluno. Em especial, a avaliação psicopedagógica ela vai levar esses 3 em conta: aspectos emocionais, né, psicológicos envolvidos aí no indivíduo, sociais, que tem a ver com o meio em que ele vive, com as questões psicossociais também, e os aspectos cognitivos, que tem a ver aí com as nossas funções psicológicas, com os nossos processos psicológicos, né, que é atenção, memória, percepção, linguagem, raciocínio, dentre outros, certo? Então, assim, sempre que dentro de uma avaliação psicopedagógica você dá início a esse tipo de avaliação, e para compreender, identificar esses aspectos, pode-se optar também por uma intervenção psicopedagógica. Então, eu identifiquei quais são as dificuldades de aprendizagem, identifiquei os possíveis porquês, identifiquei aí as possíveis hipóteses, né, ou confirmei essas hipóteses de por que esses alunos não aprendem, por que aquele indivíduo tem dificuldade de aprendizagem. Então, trabalha-se com a chamada intervenção psicopedagógica. Essa intervenção, ela vai trabalhar justamente a dificuldade específica de cada sujeito, né, a dificuldade específica de aprendizagem que aquele sujeito tem, porque eu já falei aqui em alguns momentos que nós somos seres multidimensionais, né, então cada um de nós carrega em si, traz em si uma subjetividade, então aspectos emocionais, por exemplo, aspectos emocionais envolvidos em uma dificuldade de aprendizagem pode ser para algumas crianças, para alguns alunos os mesmos, para outros não, podem ser outros aspectos emocionais, assim como os sociais e cognitivos. Então, por isso que você vai trabalhar a dificuldade específica do sujeito, né? A fim de que o objetivo é justamente buscar a melhoria no desenvolvimento frente a essa dificuldade que o sujeito apresenta. E a intervenção psicopedagógica ela é baseada em estratégias estas, né, que
buscam aí recuperar, né, nessas crianças, nos alunos, os conteúdos escolares que até então são considerados deficitários, né? Esse é um dos instrumentos, né, digamos assim. Também, um dos objetivos aí na intervenção psicopedagógica é organizar os hábitos de estudo também das crianças, dos aprendizes, né? E aí também as atividades lúdicas, né, que tem como objetivo a expressão desses sentimentos em relação à escola e aprendizagem. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês sobre a questão do lúdico, a importância do lúdico na vida do sujeito, em especial nas crianças, porque é a partir do lúdico que essas crianças conseguem trazer em nível de uma linguagem própria, expressar aquilo que elas sentem. Né? Então, a linguagem, a criança nas atividades lúdicas, nas brincadeiras, por exemplo, ela consegue ali transmitir, né, e dar-se a entender o que ela sente a partir da forma como ela brinca, a partir da forma como ela desenvolve as brincadeiras, os jogos e as atividades lúdicas em geral. Por isso que as atividades lúdicas são um elemento importante da intervenção psicopedagógica. Então, assim, quando a gente fala em intervenção, né, dá uma ideia de uma prática. Intervir é você ter uma prática diretiva em que você vai fazer algo em busca de um determinado objetivo. E quando você trabalha com o processo de intervenção dentro da avaliação psicopedagógica, você vai buscar compreender toda essa dinâmica que envolve o processo de aprendizagem, né? E quando nós falamos em processo de aprendizagem, nós estamos falando em uma série de fatores que estão correlacionados, por exemplo, aí, como o processo do aluno em situação de sala de aula, a relação que ele tem com o professor e os colegas, quais são as condições de ensino que lhes são oferecidas, e levando em consideração também a compreensão da vida desse sujeito como um todo, certo? Inclusive, as questões sociais envolvidas aí nesse processo, tá? Então, assim, hoje o psicopedagogo clínico institucional, ele pode tanto atuar na avaliação quanto na intervenção, que é uma prática aí que vocês podem, inclusive, estar realizando posteriormente, certo? Então, a gente vai ter aqui, pessoal, para a gente contextualizar, puxando um gancho também de outras coisas que nós já vimos aqui, e ampliando esse leque de informações, entender um pouco qual é a relação da psicopedagogia com as dificuldades de aprendizagem. O que a psicopedagogia faz? O que é a psicopedagogia como um todo? Imagino que vocês já tenham respondido essas perguntas de o que é a psicopedagogia como campo de atuação em outras disciplinas ou na vida de vocês, e hoje nós vamos só pontuar alguns elementos, né, para poder recordar esses conceitos e também reforçar para que nós possamos aprender isso de forma mais significativa. Então, assim, segundo essas autoras, Mariane e Mariane, a psicopedagogia ela é um campo de atuação, um campo de conhecimento, com interação entre a psicologia e a pedagogia. E o principal objeto de estudo da psicopedagogia é o processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, ele tem algumas particularidades, ele tem algumas especificidades que são próprias e que a psicopedagogia vai olhar isso com uma forma muito mais significativa quando ela pensa e entende que o processo de aprendizagem, ele é estrutural, ele segue uma estrutura, certo? Ele tem estruturas definidas, ele tem métodos definidos, mas ele é um processo construtivo, e quando falamos em construtivo, remete em si à questão do construtivismo dos teóricos que desenvolveram
a esses processos também que contribuíram para o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento e aprendizagem, e ele é interacional. Então, você vai ter estrutural como um que tem método, tem especificidades, ele segue uma linha de raciocínio, ele segue uma linha de comunicação, ele é construtivo, porque nós vamos ter a mediação do professor, vai ter também aquele pensamento que nós já vimos lá um pouco mais antes nas nossas aulas, de que o construtivismo, em que o sujeito também é responsável pela construção do seu conhecimento, que ele já chega com algumas ideias pré-concebidas e vai aperfeiçoando esse nível de conhecimento em estágios. Ele é interacional, porque o sujeito ele traz a interação com os outros, com o professor, com a escola, com o meio, e por ser um processo que envolve pessoas, o processo de aprendizagem ele é um processo tipicamente humano, nessa complexidade, ele é tipicamente humano. Esse processo, ele integra justamente aqueles aspectos que nós falamos anteriormente, que são os aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Aí, no texto, afetivo, ele está como sinônimo de emocional, certo? E, assim, a psicopedagogia, um dos pontos principais da psicopedagogia é justamente facilitar esse processo de ensino-aprendizagem, né? E um dos grandes objetivos também da psicopedagogia é justamente realizar uma tentativa de remover possíveis obstáculos que impedem que esse processo de aprendizagem ele se realize, ele siga um fluxo que leve ao aprendizagem de fato. Então, assim, Portela e Hickel, que são outros autores, eles vão dizer aí que a psicopedagogia tem como objetivo, né, unir conhecimentos e princípios de ciências distintas, certo? Em especial a pedagogia e a psicologia, certo? Com a finalidade de estabelecer a melhor e a mais adequada compreensão referente às diversas variáveis que estão inseridas nesse processo de aprendizagem. Que variáveis são essas? É o próprio aluno, é o professor, é a escola, é o ambiente escolar, é a sala de aula, são os colegas, né, são as pessoas que trabalham na escola, são os mediadores, né? Então, tudo isso, pessoal, tudo isso pode ser considerado as variáveis que estão inseridas nesse processo de aprendizagem. Então, a psicopedagogia vai trazer justamente isso, vai unir psicologia e pedagogia com essa finalidade de estabelecer essa compreensão, uma compreensão mais adequada de tudo aquilo que envolve o processo de aprendizagem. Então, atualmente, a psicopedagogia clínica e institucional também está envolvida em toda e qualquer situação que esteja relacionado ao processo de aprendizagem e as suas implicações, né? É um campo que surge como resposta a uma demanda, e essa demanda cresce cada vez mais, em especial pelo fracasso escolar e pelos problemas de aprendizagem que ainda são muito recorrentes aqui no nosso país, né? Então, assim, é uma interface entre a psicologia e a pedagogia que vai trazer elementos de ambas ciências para poder desenvolver justamente essa compreensão mais específica do processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, a gente vai ter aqui alguns dados, por exemplo, são dados aí um pouquinho mais antigos, de cerca de 11 anos atrás, em que diziam que 7 em cada 10 crianças que são encaminhadas com alguma queixa de aprendizagem, essas crianças geralmente apresentam, ou seja, de 7 em cada 10 crianças, então 70% das crianças, isso lá em 2010, que eram encaminhadas com queixa de dificuldade de aprendizagem, elas apresentam uma comorbidade emocional ou comportamental, certo? E essa dificuldade de aprendizagem, ela está atrelada a essa comorbidade
seja, por exemplo, com comportamentos externalizantes, ou seja, comportamentos em que a criança externaliza o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando. Geralmente, esses comportamentos são de oposição, são de agressividade, de hiperatividade, de impulsividade e manifestações antissociais, ou comportamentos internalizantes. Geralmente aí, disforia, retraimento, medo e ansiedade. Então, perceba esse dado como é interessante, pessoal, que apesar de ser o dado mais antigo, talvez ele ainda permaneça nessa mesma escala. Pode ser que, de repente, essa estatística, né, de 7 em cada 10, 70% tenha reduzido nos tempos atuais, mas chama a atenção não o dado em si, mas essas informações de que a dificuldade de aprendizagem, ela não só tem um viés, ela não só tem um problema relacionado, não se tem dificuldade de aprendizagem por uma única consequência. E a dificuldade de aprendizagem, ela não é porque o aluno é preguiçoso, porque não quer aprender, ou porque ele simplesmente não compreende o conteúdo. Existem outros fatores inerentes a esse sujeito que o impedem de aprender de forma significativa. E geralmente aí o que esse sujeito apresenta? Comorbidades, né? Emocionais ou comportamentais. Né? Agressividade, impulsividade, hiperatividade que é tão difundida. Tá. Pessoal, todos vocês estão com... não estão conseguindo ouvir ou somente a Marinette? Me sinalizem se está baixo, como é que está, que eu estou utilizando o microfone do notebook atualmente. Normal, né? Perfeito. Eu vou até aproveitar aqui o ensejo e pegar aqui o carregador, porque o meu notebook já está aqui começando a descarregar, tá? 2 minutinhos, pessoal. Coisa breve. Voltando aqui, pessoal. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ter essas características muito implícitas quando se trata dessas dificuldades de aprendizagem, né? E justamente reforçando aquele conceito que nós vimos agora há pouco, de que as dificuldades de aprendizagem ela não tem um fator somente responsável, tá, pela geração dessa dificuldade. Pois não, Marinette? Você está conseguindo ouvir bem agora? Qualquer coisa vocês vão me sinalizando aí, pessoal, tá? Então, assim, quando se trata dessa questão das dificuldades, pessoal, geralmente não se trata de todos os casos, mas geralmente vai vir algum tipo de comorbidade, né? Algum tipo de um comportamento, seja externalizante ou internalizante. E é justamente nessa interface aí que a gente vai estar buscando compreender melhor o sujeito pelo viés da psicopedagogia. Algumas pesquisas mostram também que existe uma associação entre a dificuldade de aprendizagem e o comportamento externalizante.
né, e quando existe essa associação, a criança também pode, inclusive, apresentar dificuldades de relacionamento, né, problemas do comportamento, e esses problemas, eles exacerbam, muitas vezes, as dificuldades acadêmicas, certo? Então, assim, quando você traz a ideia do trabalho do psicopedagogo, você tem aí um processo interacional também, de que é um processo realizado em conjunto, tá? A parte de intervenção, de avaliação também é efetuada em conjunto, e muitas vezes, né, esses comportamentos, eles são observados na escola, e alguns pais também, muitas vezes, não prestam atenção nisso, acham que é algum outro tipo de problema, né, e alguns autores chamam a atenção aí, justamente para que, quando observar essa questão do atraso na leitura, da escrita, na matemática, né, é interessante que as crianças sejam avaliadas aí, tenham essa avaliação psicopedagógica, em especial quando apresenta algum tipo de comportamento externalizante ou internalizante, como vimos agora há pouco. Então, assim, nós falamos, pessoal, em um outro momento, sobre essa questão da alfabetização e do letramento, né, uma certa diferença que traz em relação à alfabetização e o letramento. Então, assim, apesar de todo um entendimento, né, que se construiu aí sobre como a maioria das crianças se alfabetiza, existem algumas crianças que elas escapam muito desse processo, digamos, natural, normal de aprendizagem. E existe uma outra demanda, porque assim, nós estamos muito habituados a entender que as principais dificuldades de aprendizagem então, têm a ver com algum tipo de transtorno específico, tá? É a dislexia, a dislalia, a disgrafia, né? Então, são transtornos aí que muitas vezes são voltados para a questão cognitiva, neurológica e tal. Mas existem outros tipos de crianças que eu imagino que vocês já tenham se deparado aí em algum momento na atuação profissional de vocês, que são aquelas crianças que, mesmo elas não apresentando um tipo de problema de aprendizagem específico, como dislexia, por exemplo, elas não conseguem se apropriar do sistema de escrita, né, alfabética. Elas não conseguem aprender a ler e a escrever. Certo? Então, assim, alguns autores, como o autor aí chamado Senna, ele vai buscar esse entendimento dessas crianças, né, que não têm um problema de aprendizagem, um transtorno, mas ele vai buscar entender essas crianças, o porquê delas não aprenderem, e ele vai dizer que existe uma explicação pelos chamados estilos cognitivos, né? São diferentes modos de operação mental, são modos em que essas crianças operam, em que elas enxergam as pessoas, a si mesmas e o mundo, né? Então, assim, em especial da percepção do mundo, ele vai dizer que, assim, existem 3 modos que essas crianças, elas entendem o mundo, elas têm percepção do mundo, e dependendo do modo principal que essa criança baseia a sua interação, a sua percepção do mundo, isso pode ou não vir a prejudicar de forma mais significativa o processo de aprendizagem dela. Então, ele vai dizer aí que existe, primeiramente, o modo contextual, ou seja, são crianças, são indivíduos que são baseados muito na interação real do sujeito com o mundo. Ou seja, são crianças que têm uma visão, digamos assim, mais fundamentalista das coisas, mais ortodoxa, mais assim, a interação real, ela é um modo de contexto. Ou seja, são crianças assim muito, como eu posso dizer, ao pé da letra. Entendem muito tudo ao pé da letra, né? É um modo em que assim a criatividade é um pouco mais escassa, a capacidade imaginativa também, né? Então, assim, a criança, quando ela é muito ao pé da letra, com o entendimento de mundo dela, ela pode trazer, de certa forma, um nível de compreensão diferente.
Diferente dos outros dois modos, em que algumas crianças que têm um modo de percepção do mundo que é baseado nas representações icônicas. Nós vimos isso lá na aula de psicogênese da língua escrita, nós vimos um pouco disso. Então, existem algumas pessoas, algumas crianças, que elas têm uma concepção, uma percepção de mundo voltada para as representações icônicas, ou seja, através das imagens. Então, é aquela criança, assim, que muitas vezes, para ela associar o nome laranja à fruta em si, ela olha para a imagem, né? Ela olha para a imagem e entende que aquilo é uma laranja. Então, ela associa. O mundo dela é representado por imagens, por ícones, né? Diferente do terceiro modo, que é o modo das representações simbólicas, que a criança, essa percepção de mundo da criança é muito mais sustentado pela comunicação verbal. É uma criança que aprende mais ouvindo, é uma criança que ela compreende, começa a ter um nível de compreensão daquilo que é falado para ela desde muito cedo. Então, você tem aí 3 modos. Um, que é a criança dessa interação real, que ela vai buscar a compreensão e a percepção de mundo pelo que ela vê, pelo que ela enxerga, pelo que ela tem de palpável, certo? E não num contexto abstrato. Já existem crianças que têm um modo baseado nas representações das imagens, aprendem mais quando se tem imagem, quando se tem algum elemento de percepção nesse sentido, de ter um ícone, né, de ter uma imagem, e outra que vai ter um modo aí de representações denominadas simbólicas, que quando a gente fala em simbolismo no aspecto da linguagem, nós estamos nos referindo à nossa capacidade de interpretação, a nossa capacidade, a representação simbólica do sujeito, ela está muito voltada para a imaginação, para a comunicação, para a questão também desse processo de haver assimilação de um determinado conteúdo, assimilação de um determinado aprendizado através do que eu ouço. Eu ouço, interpreto e dou significado àquilo que eu estou ouvindo, àquilo que estou aprendendo. Então, eu aprendo muito mais quando eu consigo extrair daquilo que eu ouço um simbolismo, uma questão imagética, né, daquilo que eu estou. São pessoas que não são tão visuais, mas que escutam muito bem. Certo? Então, assim, ele vai dizer, né, o Senna, ele vai dizer que sujeitos que têm esse modo de pensar contextual, mais pragmático, né, eles teriam uma dificuldade de aquisição na escrita muito maior, uma vez que a nossa escrita ela é puramente simbólica. Certo? Esse modo contextual, ele vai dizer aí que ele relaciona muito esse modo contextual de pensamento a um modo narrativo de experiência, né, tipo das culturas orais aí, enquanto um simbólico, né, ele é representado aí mais pela cultura escrita, certo? Então, assim, o que ele vai trazer aí? Uma das formas que poderia explicar essas possíveis dificuldades é assim, crianças que são provenientes de famílias que são muito letradas, né, que são famílias que têm essa cultura dentro da própria família, de que aprender a ler é importante, de que ler é importante, de escrever é importante, de que há um incentivo desde muito cedo a essas crianças, são pessoas que vão ter dificilmente aí um curso de alfabetização, né? Enquanto, por exemplo, aquelas crianças que vivem na periferia, né, elas são crianças que tiveram uma transmissão de conhecimento essencialmente oral, né? E as crianças que vêm de periferias, as crianças que vêm das camadas mais pobres da população, geralmente são as que têm mais dificuldade de aprendizagem. Justamente aí porque a vivência dessas crianças é diferente. Então, assim, como é que são constituídos esses modos de funcionamento, esses modos de percepção do mundo?
eles são constituídos aí de forma social e empiricamente, ou seja, há uma construção em uma interação com o meio e empiricamente no sentido de testar, no sentido de ver. Empírico é aquilo que vê, é aquilo que é palpável. E isso tem a ver com a forma como as sociedades interpretam o mundo. Então, nós vamos ter aí diferentes sociedades na história da humanidade que trouxeram uma interpretação de mundo, inclusive hoje temos diversas sociedades diferentes no mundo, que têm uma forma de interpretação dos fatos que é própria, certo? E há uma constituição social, há uma questão empírica. Essas sociedades, elas buscam compreensão, elas buscam conhecimento. Então, esses modos, tem uma questão meio que determinista aí, porque são modos de explicar o mundo, de compreender o mundo, que estão atrelados ao sujeito e que podem, inclusive, predizer se ele vai ter algum tipo de dificuldade ou não. Certo? Então, quando a gente traz essa ideia de alfabetização e letramento, que muitos confundiram um pouco os termos, Sena, ele, para explicar melhor essa questão do letramento, ele vai trazer um conceito bem importante e um conceito, assim, bem explícito do que ele acha que é o letramento. Então, tem uma citação dele em um artigo que ele vai falar o seguinte: por letramento, propriamente dito, compreende-se o processo, tá? Um processo que leva à capacidade de empregar conscientemente os modos de pensar narrativo e científico de pensamento, bem como os sistemas de escrita adequados a cada situação de vida social, incluindo-se entre eles a escrita alfabética em papel, a escrita alfabética em ambiente virtual e tantos outros sistemas verbais e não verbais empregados no mundo cotidiano. Ou seja, pessoal, Sena, ele vai trazer uma concepção aí, que inclusive eu falei na aula de letramento para vocês, que eu recordo que eu falava o seguinte, que quando se trata de letrar uma pessoa, realizar o letramento, conforme a concepção de alguns autores, é você formar essa pessoa um bom leitor, um bom escritor, e além de tudo, um bom interpretador. Certo? Como diz aí no texto do Sena, que ele está reforçando esse conceito de letramento, ele vai trazer justamente, olha, capacidade de empregar conscientemente, ou seja, eu sei o que eu estou fazendo, é de forma consciente. Os modos de pensar narrativo e científico de pensamento. Isso me fez recordar aqui, pessoal, um vídeo do professor Clóvis de Barros. Ele retrata, eu lembro que ele fala em um dos vídeos a seguinte frase, ele diz assim: você só tem o trabalho de ler, né? Porque o que é mais complexo, o autor já o fez. O autor já começou do zero. O autor já começou ali a escrever o livro, ele já fez todo aquele processo. Agora o teu trabalho é ler e compreender. Então nós vamos buscar isso. Quando nós queremos aprender algo novo, a gente vai estudar, né? E é justamente isso aqui. É um empregar consciente. Eu, de forma consciente e não inconsciente, eu vou realizar, né? Eu vou tomar decisões, eu vou chegar a um ponto em que eu me torno responsável também, através da mediação de outras pessoas, inclusive, para a minha responsabilidade com o processo de alfabetização, de aprendizagem. Então, assim, a alfabetização, ela é, assim, uma aprendizagem complexa, né? Mas que ela está dentro do letramento. A alfabetização é um elemento do letramento, o letramento mais amplo, porque a ideia são justamente desenvolver dentro, quando você fala de letramento, essas características aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui um marca-texto. Processo, tá? Que leva à capacidade de empregar conscientemente os modos de pensar narrativo
e científico do pensamento. Ok? Bem como o que aqui? Sistemas de escrita adequados a cada situação de vida social. Incluísse entre ele a escrita alfabética em papel, a escrita alfabética em virtual e tantos outros sistemas. Não sei se vocês recordam, mas quando eu falava de letramento na outra aula, eu falava muito nessa concepção de uma complexidade, de um avanço em relação à questão da alfabetização. A alfabetização é só um elemento do letramento. O letramento é um processo mais complexo, mais amplo, né? Como diz aqui no parágrafo, a alfabetização não é senão a aprendizagem de uma boa habilidade complexa, certo? É uma habilidade complexa. Aprender a ler, aprender a reconhecer as palavras e posteriormente transcrevê-las é um processo, é uma habilidade complexa, mas que para esse autor é uma habilidade inacabada, porque o aluno ele deve ser alfabetizado, aqui é um B, tá pessoal? E também letrado. Porque quando ele é alfabetizado, ele aprende as questões básicas, e quando ele é letrado, que é o ideal hoje da questão da sociedade, o letramento e a questão escolar, é justamente assim, eu emprego conscientemente os meus modos de pensar narrativo e científico de pensamento, tá? E eu consigo me expressar isso também em forma de linguagem, seja através da escrita alfabética em papel, seja na escrita alfabética em ambiente virtual, digitando, tá? E tantos outros sistemas verbais e não verbais que são empregados no nosso cotidiano. Então, o letramento sem alfabetização sistemática, sem a alfabetização realizada de uma forma positiva, certo? Ou seja, quando se resume somente ao domínio do sistema alfabético de escrita, não é completo. A alfabetização ela não se torna completa. Então, quando você fala de alfabetizar dentro da pesquisa do letramento, certo? Pode significar aí ganhos, né, em relação aos casos de dificuldade, certo? Porque, assim, o outro ponto também é justamente essa ideia que ele traz aí da sensibilidade do professor, do psicopedagogo, ambos aderem a um projeto diferente. Ou seja, o que é esse projeto? Não é necessário focar no processo corretor, certo? No processo interventivo, mas, né, apenas aí no sistema da alfabetização, certo? E não é somente isso, mas legitimar a circulação do aprendiz entre os modos narrativo e científico. Ou seja, ele vai dizer que é o seguinte, dentro dessa ideia aqui, o processo de alfabetização ele passa para ser ampliado ao letramento. Tendo feito isso, ele precisa ir para um processo a mais, um processo maior, que a gente vai é, alterando e alternando aí esses níveis de processo até chegar no ideal. Certo? Aí, pessoal, a gente abre portas para falar do tema mais específico, que é avaliação e intervenção psicopedagógicas. Ok? Então, pessoal, só um minutinho, vou só pegar uma água aqui para mim, que a garganta está um pouco seca, eu já retorno, tá?
Voltando aqui, pessoal. Perdão. Então, assim, trazendo essa ideia que nós estamos falando agora há pouco de contextualização também, de pensar em aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de letramento, que é o desafio, né, da alfabetização, é ter pessoas letradas, ou seja, muito mais envoltas no processo de alfabetização, com um nível de compreensão maior. Surge também, a gente estava falando um pouco ali, fizemos uma breve introdução sobre o papel da psicopedagogia. Surge dentro desse processo, dessa compreensão do que é aprendizagem, letramento e possíveis dificuldades, né, que envolvem esse processo de aprendizagem, nós vamos ter a parte prática, digamos assim, do trabalho do psicopedagogo. Em principal, avaliação e intervenção psicopedagógicas. Então, assim, quando você busca fazer a parte de avaliação e intervenção, inicialmente você busca um diagnóstico, né? Existe um diagnóstico psicopedagógico, certo? E esse diagnóstico, ele é uma investigação, né? Uma investigação daquilo que não vai bem no sujeito em relação a um rendimento esperado. Ou seja, se eu busco diagnosticar algo, eu entendo que tem algo que precisa ser revisto, que é algo que necessita de uma intervenção, algo que necessita de um tratamento, podemos assim dizer, em outros contextos. Mas, se dentro da psicopedagogia, ela tem uma questão específica. O diagnóstico, ele é voltado para entender por que esse sujeito não consegue aprender em um determinado ritmo, em um determinado tempo. Quais são essas dificuldades? Levando em conta justamente aqueles aspectos que nós falamos anteriormente, emocionais, sociais e cognitivos. Entendendo também que existem sujeitos que, por mais que não tenham um problema de aprendizagem específico, denominado como dislexia, dislalia, enfim, mas existe aí outros fatores que podem envolver aí essa dificuldade de aprendizagem de um determinado sujeito. Então, assim, quando você parte para a parte de avaliação psicopedagógica, você vai buscar compreender e levar em consideração a criança como um todo, certo? Porque, assim, são muitos os aspectos que podem estar relacionados ao problema de aprendizagem, certo? E carece de investigação. Então, assim, é importante o esclarecimento da queixa pelos pais, né, pelo próprio sujeito avaliado, pela escola, porque, assim, as pessoas geralmente pensam que a questão do diagnóstico psicopedagógico, pessoal, é uma coisa muito simples de ser realizada. Eu levanto uma hipótese, que é TDAH, e simplesmente eu vou avaliar ali alguma coisinha e outra e dou o diagnóstico. Não. É necessário realizar uma avaliação bem feita, bem estruturada, né, para entender o que aquele sujeito tem, levantar as hipóteses e, posteriormente, realizar a intervenção. Então, assim, todo o processo diagnóstico, todo o processo de avaliação, ele inicia-se com uma queixa, certo? Essa queixa, ela pode vir da escola, pode vir dos pais, né, pode vir também pelo próprio sujeito, mas geralmente, assim, é um encaminhamento, né, que é feito. A avaliação psicopedagógica, ela é feita a partir de uma queixa, tem um ponto inicial, certo? Então, é a escola que sugere, é os pais que querem verificar, né, porque a criança está apresentando determinada dificuldade e tal. Então, assim, quando você vai partir para esse processo, porque é um processo, o diagnóstico ele é um processo, ele não é uma coisa simples de ser feita, você vai ter ali o esclarecimento das queixas iniciais, né? Então, sempre vai ter uma primeira consulta, sempre vai ter uma primeira entrevista.
E é nessa primeira consulta que é necessário fazer esse perceptível a queixa trazida, por exemplo, pelos pais, né, ou pela escola como motivo de encaminhamento. Então, assim, a, muitas vezes, aí, quando chega-se esses encaminhamentos, eles vêm muito rasos, eles vêm muito omissos de informações, às vezes escrevem somente um sintoma, né, alguma coisa. A criança não estava conseguindo ler e demonstrou um comportamento externalizado, né, uma agressividade, por exemplo. Então, assim, nessa primeira consulta vai ser necessário buscar justamente indícios que vão indicar a direção para o início da investigação. Então, a partir dessa primeira fala, a partir dessa primeira etapa da investigação, que vai ser possível direcionar melhor aí os próximos passos, certo? Então, assim, o profissional, o psicopedagogo, ele tem, ele deve, na verdade, ter essa atitude de acolher um primeiro contato com a família, né, ou com o próprio paciente também, para que isso possa ter condições de dar continuidade ao processo. Então, você vai ter um momento inicial, né, necessário entender. Lembre-se que nós estamos falando de uma avaliação que leva em consideração o sujeito em si, seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Em termos de questões sociais, por exemplo, por que observar os pais é interessante de entender como é que esses pais se apresentam durante uma consulta, durante uma primeira entrevista. Avaliar a ansiedade desses pais, né, esse primeiro contato. Como é que eles aceitam essa condição da criança, como é que eles lidam, de certa forma, com a criança, como eles chegaram muito ansiosos, eles se apresentaram ansiosos, eles se apresentaram relutantes, eles se apresentaram aí também contrários, né, porque pode ser que, de repente, algum pai chegue e diga assim, olha, não sei porque eu estou trazendo meu filho aqui, eu só trouxe porque a escola mandou. Ou se você atua já dentro de uma instituição, né, muitas vezes os pais chegam, não sei porque que eu fui chamado aqui, porque em casa meu filho não é assim. Né? Então, assim, é importante esse primeiro contato, entender qual é a dinâmica dos pais dessa criança também, de como eles se enxergam, se habilitam e acolhem aquilo que a criança está vivenciando, tá? Então, a gente vai ter, assim, esses primeiros passos de uma boa avaliação, certo? Então, a gente vai ampliando aqui, no sentido de que, geralmente, pessoal, nesse primeiro contato que é feito com os pais, ou com o responsável, né, pelas crianças, por exemplo, é realizada a anamnese, certo? Não sei se vocês já realizaram em algum momento, mas a anamnese ela é um ponto importante para o diagnóstico. Nós realizamos a anamnese em vários segmentos, na psicologia, nas ciências da saúde também. Eu, por exemplo, realizo a anamnese com os meus pacientes da clínica, porque é a partir dela que nós vamos buscar entender que, aliás, como é o funcionamento inicial dessa pessoa, qual é o histórico de vida dessa pessoa, quais são os possíveis pontos relevantes, quais são os possíveis pontos aí que foram responsáveis também pela criança apresentar hoje determinados comportamentos. Então, você vai buscar justamente assim, dimensões, como diz aí no texto, do passado, do presente e do futuro da pessoa. Certo? Porque nós vamos aí, através da anamnese, analisar essa construção ou não da própria continuidade aí em relação ao sujeito e das diferentes gerações. Então, assim, você vai buscar entender a visão familiar da história de vida da pessoa.
Como foi, por exemplo, essa pessoa ela traz preconceitos, ela traz normas, ela traz expectativas, como é a circulação dos afetos, do conhecimento, né? E nós vamos entender que existe um peso de gerações que foram depositadas sobre esse paciente. Porque nós somos seres multidimensionais, nós somos formados pela questão biológica também. Então, muita coisa nós herdamos dos nossos pais. Nós herdamos dos nossos antepassados. Né? Então, existe uma questão comportamental que advém da nossa genética também. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente faz na clínica anamnese infantil, a gente busca entender, até com adulto mesmo, às vezes, a gente busca entender, por exemplo, aspectos relacionados à gravidez. A criança foi desejada? Não foi? Né? Como é que foi a dinâmica dessa gravidez? Os pais namoravam, os pais eram casados, os pais se encontraram somente uma vez, ocorreu a gravidez, depois do comunicado da gravidez, por exemplo, como é que o pai reagiu a isso, como que a mãe reagiu a isso. Então, são todos elementos que nós entendemos que aquilo vai impactar na vida daquele sujeito. Então, por isso nós buscamos investigar isso. Avaliação, né, intervenção psicopedagógica é uma forma de você lidar com essas questões. É um processo de investigação que você vai realizar. Então, assim, é necessário, pessoal, chama a atenção um ponto muito importante, que é a autenticidade da queixa inicial. Né? Então, assim, porque, como traz aí no texto, não é incomum que os pais repitam a queixa que foi formulada pela pessoa que encaminhou eles, que geralmente é a escola, né? A instituição que ensina, que envia. Porque, assim, muitas vezes a própria escola pode se deparar com um aluno com dificuldade de aprendizagem, lançar uma hipótese que é TDAH, e pede para os pais ir a um psicopedagogo, e eles chegam, os pais dizendo, olha, a escola me disse que meu filho tem TDAH, e eu vim saber se é mesmo, se ele tem mesmo. Então, assim, é necessário entender essa autenticidade dessa queixa inicial. Esses pais, eles estão cientes, eles observaram a criança no dia a dia, eles buscaram entender o que era TDAH para poder observarem e ter uma autenticidade nesse posicionamento, ou eles estão só repetindo aquilo que a escola disse? Ou, dentro mesmo da própria escola, você está somente reproduzindo, certo? Então, precisa-se existir uma reflexão também. A escola disse que o meu filho tem uma hipótese diagnóstica de TDAH, certo? Até que ponto em relação a isso eu vou me sentir tranquilo e vou buscar conduzir junto a um profissional, a um psicopedagogo, por exemplo, para buscar conduzir um processo, conduzir uma entrevista para poder realmente falar aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou observando, melhor dizendo, sobre o meu filho. Certo? Ok? Aí, pessoal, deixa eu só voltar. Cadê aqui? Então, assim, ainda falando de avaliação psicopedagógica, o profissional, né, o psicopedagogo, ele deve observar todas as possibilidades que possam interferir no processo de aprendizagem. Né? Então, assim, algumas dificuldades, elas vão ter problemas aí decorrentes da carência sociocultural da criança, problemas de relacionamento familiar, distúrbios psiquiátricos, problemas de ordem orgânica também, como visual, auditivo, síndromes neurológicas. Então, assim, nesse período de avaliação, existe aquela criança que não está conseguindo aprender a ler e escrever, ela tem dificuldade de aprendizagem. Eu preciso investigar quais são as possíveis causas disso. Então, eu vou avaliar a criança em termos sociais, em termos cognitivos, em termos emocionais, entender o contexto sociocultural daquela criança. Certo? Essa família em que ela vive, o seu familiar em que ela vive, tem problemas de relacionamento? Existem históricos de problemas psiquiátricos, de distúrbios psiquiátricos na vida dessa criança, ou problemas psicológicos também? Existem problemas que são de ordem orgânica,
por exemplo, como visual, auditivo, síndromes neurológicas, certo? Eu não sei se já comentei com vocês, mas eu acredito que não. A minha irmã mais nova, ela tem perca de 70% da audição do ouvido direito, certo? E quem percebeu essa mudança, inclusive comportamental, foi a minha outra irmã, que é um pouquinho mais velha que ela. Em um dado momento, ela começou a perceber que quando chamava a minha irmã mais nova, ela não atendia. Ou, às vezes, quando ela não atendia, ela fazia um movimento para ouvir com o outro ouvido, no caso, com o esquerdo, né? Ela chamava aqui, né? Minha irmã mais nova se chama Alice, né? Alice. E ela fazia isso aqui, para ouvir com o ouvido esquerdo. E ela começou a perceber, e falou para minha mãe, foi buscado uma intervenção, uma avaliação, e descobriu-se que ela tem perca de 70% da audição de um ouvido direito. E a Wanderleia está trazendo que o seu irmão tem perca de 60% em cada ouvido e tem atraso na fala devido a isso. A minha irmã, ela desenvolveu descalculia. Ela desenvolveu, não necessariamente foi por conta da perca da audição, mas com certeza isso contribuiu bastante. Ela desenvolveu descalculia, né, durante o processo escolar, tá? Então, assim, quando a gente fala de observar todas as possibilidades, pessoal, são todas as possibilidades mesmo, de entender todos aqueles aspectos da vida da pessoa. Então, assim, carência sociocultural, entender o contexto psicossocial da criança, como é o seu familiar. Na criança, como é a estrutura familiar dessa criança. Entendi, Vanderleia. Foram mais de 5 anos para ele conseguir falar. Ele não conseguiu ouvir e teve retardo na fala. Entendi. Geralmente é a questão orgânica, né? Você tem a questão orgânica aí. Problema de ordem orgânica, que seria a questão auditiva, né? E aí, pessoal, quando a gente está falando dessa questão das possibilidades, de avaliar as possibilidades, e aí nós estamos falando somente na avaliação, né, vamos chegar na intervenção, a gente está falando de entender a criança como um todo, né, que eu estava falando agora há pouco da questão da família, entender como é o seio familiar dessa criança. Ela tem muito contato com adultos, ela fica mais tempo sozinha, ela já chegou, de repente, por exemplo, a trabalhar para ajudar os pais, ela já chegou aí, existe algum histórico de problema, de transtorno psiquiátrico na família dela, existe algum histórico de síndrome neurológica, então a gente vai entender aí quais são aqueles possíveis aspectos que podem afetar aí o desempenho da criança. Então, assim, em muitos casos é necessário encaminhar para um outro profissional, né, psiquiatra, psicólogo, neurologista, e dar o devido direcionamento aí para outra intervenção. Mas quando você avalia, vê que não é algo assim tão complexo, que dá para ser verificado, não é necessário encaminhar para um outro profissional. Então, assim, mas o importante aí que o autor Machado, ele vai dizer aí, né, que não se deve considerar o aluno como objeto de avaliação, certo? Não é o aluno em si, ele não é o aluno que é preguiçoso, ele não é o aluno que não quer aprender, mas nós devemos buscar avaliar as diferentes relações e práticas que implicam aquela queixa, dificuldade de aprendizagem em relação ao aluno, e que levam a um encaminhamento aí para atendimento psicopedagógico, né? Então, assim, a pergunta, ela vai mudar. Ela passa de o que o aluno tem que não aprende para como é o campo social no qual esta queixa está sendo produzida. Ela foi produzida. Então, você não coloca o aluno como centro, como responsável pelo não aprender, pela dificuldade de aprender. Não, você vai buscar entender o contexto, o campo social em que essa queixa foi produzida. Então, para isso vai ser utilizado, não vão ser utilizados dados que o aluno apresenta, para compreender melhor essas
várias determinações presentes no processo de produção do fracasso escolar. Então, vai fazer essa coleta de dados inicial, tá? Então, assim, quando você conclui o diagnóstico psicopedagógico, você vai buscar ali a avaliação, até chegar na intervenção, você já deve ter formado, enquanto psicopedagogo, uma visão global do paciente. E as suas diferentes contextualizações, né, que são a família, a escola, o seu meio social. Então, existe uma série de coisas que vão ser investigadas. Para que lá na frente eu consiga entender, olha, existem todos esses aspectos aqui que não favoreceram essa pessoa, esse indivíduo, para que ele chegasse a um nível de aprendizado mais significativo. Então, você vai entender, por exemplo, que existem ali algumas crianças que, por ausência, muitas vezes, do que comer em casa, ou vivem uma relação com pais que são agressivos, né? Ou tem aí um ambiente familiar muito disfuncional. Então, você vai entender esses aspectos. Então, assim, lá no final, faça um laudo, faça um informe, né? E você vai entender essa contextualização também de dois campos, né? A visão global do paciente e a contextualização dele na família, na escola e no meio social. Então, são aqueles aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Então, pode ser que em alguns casos seja necessário encaminhamento para outro profissional, como eu já falei, né? E quando você conclui essa avaliação, a própria intervenção pode ser feita pelo psicopedagogo, porque vocês também serão dotados de ferramentas para isso. Então, você entendeu que, de forma global, de forma específica também, quais são todos os elementos envolvidos ali na dificuldade de aprendizagem daquele aluno. Então, a gente parte para uma parte interventiva, certo? Vamos falar um pouco de intervenção. Então, assim, quando se fala de intervenção psicopedagógica, alguns autores vão dizer que, assim, em casos de dificuldade de aprendizagem, quando elas são realizadas, né, essas intervenções, inclusive denominadas muitas vezes intervenções precoces, é possível melhorar quanto antes, quanto mais realizada antes, mais essa possibilidade de melhorar a evolução do aluno, de reduzir os impactos causados ao indivíduo, mais eles serão significativos, né? Mais essas melhorias, digamos assim, vão ser significativas, né? A intervenção, ela está com foco aí no sujeito, na relação com a sua aprendizagem, e o objetivo do psicopedagogo é justamente ajudar, né, de forma interventiva, aquele indivíduo que não consegue aprender formal ou informalmente, para que esse sujeito ele consiga não apenas se interessar por aprender, mas também possa adquirir e desenvolver as habilidades necessárias para que isso aconteça, para que ele aprenda. Não é só assim despertar o interesse, mas dotar essa criança, esse avaliando, de habilidades que são necessárias para o processo de aprendizagem dele. Então, assim, na intervenção, né, embora se utilize aí de propostas de trabalho para mediar a relação terapêutica, podemos assim dizer, as escolhas dessas propostas e a forma como essas propostas são apresentadas, elas vão depender muito de cada situação, né, de como o sujeito está sendo atendido, da capacidade dos recursos que o psicopedagogo dispõe, né? Então, assim, não é que existe um padrão, mas que na intervenção, você pode ter diferentes propostas de trabalho para diferentes demandas. Então, cada demanda vai demandar de você, cada demanda vai demandar, perdão pela redundância, mas cada demanda vai exigir de você um conhecimento, uma especificidade, uma particularidade, compreender o todo, porque os aspectos emocionais de um determinado sujeito podem não ser de outro, as questões sociais também, as questões cognitivas, né? Então, por exemplo, você vai ter aí
De repente, se o irmão da Vanderleia fosse passar por uma avaliação psicopedagógica, ou posteriormente uma intervenção, então a avaliação dele, compreendo que existe uma questão orgânica, ela tem um formato de ser feito. É um formato, digamos assim, personalizado para o irmão da Vanderleia, certo? No entanto, aí, para outras que não têm uma condição orgânica, que tem somente com as condições psicológicas, ou algum tipo de situação que está mais ligada ao cunho social, a proposta de trabalho é diferente. Ela é aplicável àquele contexto, ao contexto daquele indivíduo. Certo? Então, vai depender também de outros fatores, outras variáveis, né? As escolhas aí dessas propostas, como traz o texto, a forma como elas são apresentadas, irão depender da particularidade de cada situação, do sujeito que está a particularidade da situação, do sujeito que está sendo atendido e da capacitação e dos recursos que o psicopedagogo predispõe. Então, são essa junção desses elementos aí que vão levar a uma boa avaliação psicopedagógica e, posteriormente, também uma intervenção. Certo? E, aqui, deixa eu só procurar mais slide. Então, assim, esse dinamismo, esse caráter dinâmico dessas propostas de trabalho e a forma como elas são significadas, aplicadas, é o que vai provocar as mudanças pretendidas. E uma coisa também, de que, assim, quando você faz a intervenção psicopedagógica, você trabalha em dupla. É o terapeuta cliente, é o psicopedagogo e a criança, certo? É o profissional e o sujeito. Cria-se uma relação que pode ser considerada uma relação terapêutica, podemos dizer. Né? Então, assim, a intervenção ela é um pouco mais complexa que a avaliação. Né? Então, ela já tem um viés, um cunho mais específico. Então, assim, tem um autor chamado Bartoloso aí, que ele afirma que a intervenção está voltada para a atenção na diversidade e tem como função proporcionar ajudas individuais necessárias para solucionar a dificuldade de aprendizagem. Além disso, além de proporcionar essas ajudas individuais para solucionar as dificuldades, essa intervenção, ela pode proporcionar, pode desenvolver um processo de amadurecimento pessoal desse sujeito a partir das suas características singulares. Então, olha que amplo, olha que significativo quando nós falamos aí quando se trata da intervenção psicopedagógica. Né? Então, assim, existe aí o Rubinstein, que é outro autor, que vai dizer que essas atividades escolhidas e propostas, tanto pelo psicopedagogo, como pelo cliente, quanto pelo sujeito, pela criança, elas são mediadoras. As atividades escolhidas, a proposta de trabalho são mediadoras para quê? Para para modificar a forma de pensar e a forma como esse sujeito vai utilizar as funções cognitivas. E ainda, né, a posição que ele se coloca dentro desse processo como um sujeito aprendente, como um sujeito em aprendizado. Então, quando você faz o uso dos recursos escolhidos, né, escolhidos pelo sujeito, propostos pelo psicopedagogo, você traz uma oportunidade de experimentar uma série de situações dentro dessa intervenção que promovem uma confrontação, né, essa confrontação com a forma de se relacionar com a modalidade que se utiliza para estabelecer essa relação. É como se você tem os recursos, você tem o plano de trabalho, você tem a proposta e você vai trabalhar com aquele sujeito. Você vai construir de forma conjunta com ele para que possa experimentar situações, experimentar oportunidades, né, trazer formas de se relacionar ali dentro daquele meio que está acontecendo a intervenção, tá? Então, assim, existe uma série de recursos para isso. Existe uma série de possibilidades para isso. Né? Esse é um confronto do relacionar-se, como traz o texto. E esse confronto ele vai justamente contribuir para a tomada de consciência de um estilo de aprender. Já que, né, essas diferentes modalidades de atividade, elas permitem que nós, no caso as crianças, né, entrem em contato com
como eu aprendo e como eu me relaciono com o saber. Isso remete justamente ao papel da psicopedagogia, né? A interface entre a psicologia e a pedagogia que busca compreender, né, o processo de aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem, né, buscando compreender o sujeito nas suas mais diversas facetas, né? Processo de aprendizagem e o sujeito, essa relação de troca, ok? Então, assim, pessoal, como é essa atuação da psicopedagogia no processo de alfabetização? Como se dá essa atuação? Certo? Então, quando nós pensamos nessa questão da atuação do psicopedagogo, que nós já fizemos uma breve introdução falando aí de avaliação, de intervenção também, e a psicopedagogia, ela ergue-se dentro da educação, justamente para assessorar e para assessorar justamente essa intervenção. E um ponto muito importante também, que é a prevenção aos problemas de aprendizagem. Então, quanto mais cedo se intervém, quanto mais cedo busca se promover ações, promover programas, você consegue trabalhar e, inclusive, evitar que determinados problemas de aprendizagem apareçam no futuro. Então, a autora Campora vai dizer o seguinte, que a psicopedagogia estuda o desenvolvimento da aprendizagem, né? O desenvolvimento da aprendizagem e suas dificuldades, certo? E que a mesma, né? Ou seja, a psicopedagogia, ela atua tanto de forma preventiva como de forma terapêutica. E qual é a diferença dessas atuações? Quando você fala da forma preventiva, tá? Preventiva, o profissional ele não atua somente no âmbito escolar, certo? De forma preventiva, ou seja, de forma a prevenir os problemas de aprendizagem, ele vai para um contexto muito mais amplo. Então, além do contexto escolar, no âmbito escolar, ele vai trabalhar com a família do sujeito, ele vai trabalhar também com a comunidade. Então, qual é o objetivo disso? É buscar esclarecer sobre as diferentes etapas de desenvolvimento, né, para que haja também o quê? Uma melhor compreensão e entendimento desse desenvolvimento. De quem? Do sujeito. Então, quando você trata dessa ideia de entender do contexto da alfabetização, da aprendizagem, quais são os problemas, por que determinadas crianças não aprendem e como nós podemos trabalhar com a prevenção. É justamente de forma preventiva que vocês vão buscar entender todo o contexto. É o âmbito escolar, é a família, a comunidade. Além da escola, além de todas as relações, de todas as variáveis que estão dentro da escola, de todas as variáveis que existem ali, é entender também qual é o papel da família que está contribuindo para isso, a comunidade como um todo, no sentido de entender quais são as questões sociais envolvidas nessa pessoa, as questões psicossociais envolvidas no desenvolvimento desse sujeito. Porque é a partir do desenvolvimento, entendendo as etapas, entendendo aquilo que favorece o sujeito passar por determinados estágios de forma saudável até chegar no objetivo que é ler e aprender, a partir dali eu vou conhecendo o todo, tá? O todo, âmbito escolar, família, comunidade e demais. Compreendendo isso, eu posso fazer um trabalho preventivo aos sistemas, às possibilidades de dificuldades de aprendizagem. E você tem também aí uma outra forma de atuação, que é a terapêutica, né? A terapêutica, a gente entende, terapia já tem a ver com intervenção, onde o psicopedagogo ele vai
não só intervir a partir de um diagnóstico, mas ele vai buscar aquele processo de avaliação, de intervenção, ele vai investigar, ele vai identificar, ele vai analisar e, por fim, intervir, né, por meio de todas as etapas do diagnóstico e tratamento adequado. De acordo com o quê? Com a necessidade. E quando nós falamos nessa necessidade, nós estamos falando o quê? Que pode haver aspectos subjetivos, que pode haver aspectos sociais que estão envolvidos, porque enquanto psicopedagogo, terapeuta clínico, você vai investigar, você vai identificar, você vai analisar, você vai intervir, você vai buscar etapas de diagnóstico, você vai realizar um diagnóstico psicopedagógico. A partir desse diagnóstico, você vai ter ali um norteamento para tomar de decisões. E essas decisões virão de acordo com a necessidade. Porque pode ser que se você tem 10 sujeitos encaminhados, 10 tenham problemas diferentes, situações de vida diferentes, questões de vida diferentes, né? Então, assim, o psicopedagogo clínico, pessoal, que é o psicopedagogo que atua na parte terapêutica, digamos assim, ele trabalha com... O que se trabalha aqui? A relação do sujeito, certo? Com o quê? Com a sua história individual, certo? E com a sua modalidade de aprendizagem. Então, quando você parte para a questão interventiva da psicopedagogia, você vai trabalhar com essa relação entre o sujeito entre a história individual dele, que envolve todos aqueles aspectos psicossociais e demais, e o modo como ele aprende. E é interessante porque traz uma palavra nova aqui no texto, buscando sempre identificar o quê? Potencialidades, muito importantes aqui, e também as dificuldades. Então, é conhecendo aquele sujeito de forma holística, de forma global, como nós falamos agora há pouco, eu tenho a oportunidade de entender qual é a relação que ele tem com a própria história. Qual é a relação que ele tem com o modo como ele aprende? Como esse sujeito aprende? E se ele não aprende, por que ele não aprende? Mas eu consigo também mais proximidade para entender quais são as potencialidades desse sujeito. Se ele não aprende agora, como ele pode aprender? Se ele não tem habilidade para números, mas ele tem para texto, potencialidades e as possíveis dificuldades também que ele possa ter. Certo? Enquanto no âmbito preventivo, né, aí da questão do trabalho do psicopedagogo, a ideia é justamente evitar, né, que dificuldades de aprendizagem apareçam. Evitar as dificuldades de aprendizagem, né? Então, para que haja esse evitar no futuro, esse prevenir, o trabalho vai se voltar para investigar as possíveis causas na instituição escolar, seus processos metodológicos e didáticos instalados na instituição. Então, assim, no âmbito preventivo, você vai para a escola, você vai investigar quais são as possíveis causas advindas da escola, né? Dentro dos processos metodológicos que ela tem, didáticos, eles estão sendo favoráveis, eles estão interferindo no aprendizado dessas crianças, né, desses jovens, certo? Então, você vai ter aí essa parte mais específica, certo? Então, assim, trazendo a parte ainda da atuação clínica, tá? Nós vamos ter que essa atuação, ela se divide em 2 momentos. Ok? Que momentos são esses? Você vai ter uma fase inicial, que é uma fase em que você vai avaliar,
você vai diagnosticar e vai intervir, né? Em que, assim, na parte diagnóstica, você busca a investigação partindo de onde? Do momento da queixa. É justamente aí que você vai buscar o sentido, né, da problemática do indivíduo dirigido. Então, quando você vai partir para essa parte de avaliação, de intervenção, para chegar a um diagnóstico, primeiro avaliar, diagnosticar para poder intervir, você vai partir da queixa, vai partir de uma hipótese, vai partir de um encaminhamento, que vai ser comprovado ou não, ou que você vai poder ampliar também um pouco disso. Certo? Então, você tem uma primeira fase de avaliação e diagnóstico e uma segunda fase, que é a intervenção, em que você não deve abandonar o processo de investigação e observação, né? Você continua entendendo, você continua investigando aquele sujeito, você continua investigando quais são os aspectos inerentes a ele, os aspectos que estão aí ligados a essa dificuldade de aprendizagem, como prioridade. Investigar é a sua prioridade. Você continua no processo de investigação, mesmo já intervindo. Então, a gente está falando aqui da intervenção no processo de psicodiagnóstico. Perdão, processo de diagnóstico psicopedagógico, perdão. Então, assim, quando você fala ainda de avaliação psicopedagógica clínica, né? Essa aqui a gente está falando da psicopedagogia como um todo. Então, assim, essa clínica psicopedagógica, ela tem a finalidade de investigação e de intervenção. Com que objetivo? Compreender o significado do problema, ou seja, o significado, a causa deste problema, certo? E a modalidade de aprendizagem do sujeito, ou seja, como esse sujeito aprende, para que possa, enfim, sanar as dificuldades apresentadas. Então, a gente vai ter ali clínica psicopedagógica, com a finalidade de investigação, de intervenção, de compreender o significado do problema, a causa e a modalidade do sujeito aprende, para você sanar essas dificuldades. E isso é o quê? É um diferencial desse profissional. Porque, eu falei agora há pouco, o foco é a investigação e a intervenção. E mesmo durante a intervenção, a investigação ela continua sendo realizada. Essa investigação ela continua sendo realizada. Por mais que você já esteja utilizando as ferramentas, utilizando os protocolos, utilizando o que você tiver às mãos ali para intervir, você continua investigando. Porque pode ser que lá na frente você descubra uma coisa nova a respeito dessa criança. Então, assim, o psicopedagógico clínico, ele atua num sentido mais amplo. Porque ele vai, investigar, ele vai promover as possibilidades de mudanças. Mudanças sobre o quê, pessoal? Sobre os processos cognitivos. A questão terapêutica traz mudanças muito significativas para as questões cognitivas. Muda o nosso cérebro. Não só para os processos cognitivos, mas também para os processos emocionais do sujeito. A forma como esse sujeito se expressa, a forma como esse sujeito está encarando, né? E também os processos pedagógicos. Que esses três, cognitivos, emocionais e pedagógicos, possam estar travando a aprendizagem de seus pacientes, ou de seus alunos, ou de seus avaliandos aí individualmente. Ok? Então, assim, a gente vem para o psicopedagogo em si. Psicopedagogo na avaliação psicopedagógica. Tá? Então, nessa avaliação, o profissional, né, feito lá, por exemplo, os problemas de aprendizagem na alfabetização, o profissional ele vai tratar de quê? De apurar sobre o processo de aprendizagem do indivíduo. Certo? Com o objetivo de quê? De compreender
a origem e ou dificuldade, a origem da dificuldade ou distúrbio apresentado. Então, a intervenção, né, a prática, aliás, a avaliação psicopedagógica, ela vai buscar, o psicopedagogo ele vai buscar uma apuração desse processo de aprendizagem do indivíduo. Buscar compreender a origem da dificuldade, do distúrbio. E na parte prática envolve uma entrevista contratual com os pais ou responsável, você vai realizar a análise do material escolar, você vai utilizar diferentes atividades, né? Diferentes usos de testes direcionados para avaliação de desenvolvimentos, né? Esses testes aqui, desenvolvimento, áreas de habilidade, dificuldades expostas, você vai utilizar de anamnese, você vai utilizar da visita para observação do campo e, por fim, a devolução. Então, aqui está todo o processo. Então, quando você utiliza esses instrumentos, tá, na avaliação, você levanta hipóteses. Sobre o quê? Essas hipóteses. Sobre as possíveis causas dos sintomas. Descartando aqueles que se mostram no decorrer do desenvolvimento menos prováveis, ou seja, aquilo que para mim não se configura como um sintoma propriamente dito, como algo que está de fato ali dificultando a aprendizagem daquele sujeito, não é relevante, então a gente vai descartando, eu vou focar naqueles que são principais. Então, assim, o processo de investigação, ele vai ter várias etapas específicas, e ele vai afunilando cada vez mais a um grupo de hipóteses mais precisas. Então, não é uma mera avaliação qualquer, é uma avaliação, certo? Uma avaliação específica, uma avaliação precisa, tá? E nessa avaliação, que ela vai ter como foco depois a intervenção, certo? Ela tem um papel importantíssimo no trabalho dos profissionais ligados à educação. Porque é através do seu uso de quê? Da avaliação, que é possível identificar as dificuldades de aprendizagem, a intensidade que ocorre, as possíveis interferências que as produzem e aplicar o método mais adequado de intervenção. Então, é a partir dessa avaliação que a gente vai ter uma noção, uma ideia do que nós vamos fazer daqui para frente. Então, eu faço essa avaliação buscando todos aqueles parâmetros que nós já vivenciamos aqui, que nós já falamos aqui. Eu preciso entender aspectos familiares, aspectos comportamentais, aspectos emocionais, a vivência do sujeito, o dia a dia na escola, como ele aprende, para a gente poder ir direcionando a isso para um processo de intervenção. É uma investigação contínua. É uma investigação que nós vamos realizando ao longo desse processo de avaliação, certo? Para chegar a um diagnóstico e buscar a intervenção. E ainda na intervenção é realizada a investigação. Porque, como eu disse, pode ser que lá na frente você descubra uma questão diferente, algo a mais. Você descubra aí outras possibilidades, outras questões que estão influenciando aí também na questão do não aprendizado dessas crianças, desses sujeitos. Tá? Então, existe aí também uma gama de possibilidades que vão sendo abertas a partir do processo de avaliação, que não é um processo simples, não é um processo complexo, mas é um processo que vai sendo direcionado e vai afunilando, né, cada vez mais, porque você vai buscando hipóteses. São hipóteses cada vez mais precisas, você vai entender que existem correlações entre as questões emocionais, entre as questões sociais. Então, você vai entendendo ali e chegando a um ponto em que, olha, qual a melhor intervenção que vai ser feita aqui? Qual será o meu plano de trabalho com esse adolescente, ou com essa criança, com esse sujeito, para que nós possamos buscar o desenvolvimento dele, que nós vamos buscar essa intervenção mais específica, essa intervenção propriamente dita,
ali para que nós busquemos também sanar esses possíveis problemas de aprendizagem. Certo? Ok? Então, pessoal, eu vou encerrando aqui com vocês, tá? Direcionando aqui a nossa finalização da nossa disciplina. Para os que chegaram depois, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no grupo mesmo, tá? Vai estar no Google Sala de Aula, mas eu vou mandar no grupo também 2 questionáriozinhos básicos, simples, para a gente finalizar a disciplina, tá? Então, para que vocês possam respondê-los até a quarta-feira da semana que vem. Feito isso, eu faço o lançamento das notas de vocês, complementação dos diários, as coisas, e ficamos com a disciplina encerrada. Eu acredito aí que em meados de 1 a 2 semanas no máximo, vocês vão estar iniciando uma outra disciplina, mas o coordenador vai estar passando para vocês, tá? E por hoje, por hora, é isso que eu queria passar para vocês, tá bom? Eu queria agradecer a todos pela disponibilidade, pelo empenho, né, pelos feedbacks. Espero recebê-los também depois, se sejam bons ou não. Eu sempre vejo isso de forma muito construtiva, porque isso vai buscando o meu aperfeiçoamento pessoal, ou buscando evoluir constantemente. E assim, não só em elogios, mas também as críticas, quando elas vêm, eu busco absorver isso de forma muito positiva e buscar melhorar cada vez mais, tá? Então, essa foi a nossa proposta da nossa disciplina, buscando aí, nós começamos com a parte histórica, entendemos sobre os métodos, falamos sobre alfabetização, sobre letramento, e hoje nós finalizamos a nossa disciplina com avaliação e intervenção psicopedagógicas. Talvez tenha ficado uma coisa ou outra, o conteúdo é muito extenso, é muito denso, né, mas deixo aí para vocês também aí essa sementinha plantada para aqueles que quiserem também ampliar um pouco mais o leque de informações aí a respeito da disciplina, a respeito da alfabetização, que inclusive vocês já têm um conhecimento tácito muito bom referente a isso, que, salvo engano, aqui a maioria trabalha com educação infantil, né? Então, gostaria de deixar o meu abraço a todos, agradecer, parabenizá-los aí pelo empenho, né, parabenizá-los por essa busca de melhoria, nós que somos profissionais que trabalhamos com seres humanos, a nossa formação ela é contínua, e ela, em especial, após a graduação, é que ela se torna mais corriqueira, ela se torna mais específica, que a gente vai afunilando aquilo que nós queremos fazer, e parabenizar a todos, né, por terem buscado aí essa pós-graduação, tornarem-se psicopedagogos. Tenho certeza que a pós-graduação vai agregar muito a profissão de vocês, as práticas em si, tá? Pode ser que, de repente, eu retorne com outra disciplina no curso também, tá? Eu hoje estou à disposição da pós-graduação também, vai que a gente se encontra também em outro momento aí, antes de vocês finalizarem o curso com outra disciplina, tá bom? Então, desejo a todos muito sucesso, uma jornada de muitas vitórias para vocês, tá? Que vocês se tornem cada vez mais profissionais excelentes, profissionais de qualidade, e apostem aí na formação de vocês, que é um dos melhores investimentos que vocês estão fazendo na vida, tá bom? Então, deixo o meu abraço a todos, o meu apreço, tá? E espero que possamos nos encontrar aí posteriormente, tá bom? Um abraço a todos, um ótimo final de semana e até mais. Eu vou estar deixando os questionários lá para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode sinalizar. Quando vocês finalizarem os questionários, que eu tiver com a disciplina fechada, eu vou me ausentar do grupo, certamente vai entrar um outro professor, e a gente vai fazendo essa troca de experiências, tá bom? Então, pessoal, quem não mandou mensagem no chat ainda, manda agora, que eu vou registrar a presença de vocês, e se dá por encerrada a nossa disciplina, né, de psicopedagogia em área de conhecimento, em especial a alfabetização. Obrigado a todos. Gratidão, tá?